bom também. Hoje nós vamos aqui, especialmente, corrigir o nosso teste e falar do conto A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Que conto fenomenal, hein? Conto bacana, não é? Vocês gostaram? Conto louco, né? Clarice Lispector. Os personagens da Clarice geralmente têm essa... é chamado de epifania. Por quê? Por um elemento exterior, um fato, alguma coisa que acontece na vida do personagem, faz o personagem ter um momento epifânico. O que é isso? Você começa a pensar na sua própria vida, certo? É chamada epifania. Aí começa a fazer uma análise da vida dele, tem uma introspecção psicológica, né? Começa a conversar consigo mesmo, essa mulher do conto fica aí conversando com ela mesma, perguntando quem é ela, né? Que ela é só a mulher de um banqueiro. Já observaram aí que tem uma característica pertinente a esse conto e a fuga, né? As mulheres não gostam de ser simplesmente mulheres casadas. Assim, é a mulher do banqueiro. Né? Elas não estão se adaptando a isso. Elas não se enxergam como mulher, elas só se enxergam como uma mulher casada. Entendeu? E é isso aí que elas estão em transe, né? Por isso que elas estão em transe. A outra lá queria fugir, acabou voltando para casa, e agora essa daí. Aqui, meu filho, toma. Põe o seu para carregar agora. Eu preciso ter sossego para dar minha aula, né? Então a gente vai ver aí que essa mulher ela começa a fazer uma análise de quem é ela, não é? E ela era de uma origem de uma família pobre, não é? Ela até fala que ela é uma plebeia, e ela casou com um homem que, assim, ascendeu socialmente, né? Um banqueiro, trabalha num banco, não sei, né? Dono de um banco. E aí ela começa a pensar na sua vida. Só um minutinho. Então, essa mulher tem um momento de epifania quando ela enxerga esse mendigo aí, né? Engraçado é que pede um dinheiro para ela, só pode me dar uma esmola? Ela fala assim, quanto é que costuma dar? Ela nunca viu um mendigo na vida dela, gente. Porque é assim, ó, entra no carro, na limusine, entra no carro, em casa, sai na porta do salão. Sai do salão, entra no carro, vai para casa. Ela não anda na rua, né? E nesse dia aconteceu um imprevisto, né? Qual foi o imprevisto que fez ela ficar ali, no chão da calçada? Quer dizer, ficou lá fora, né? Depois que ela sentou pro chão fora. O imprevisto foi que ela esqueceu que ela não ia fazer a unha do pé, ou ia fazer... Deixa eu ver. Ou não ia fazer massagem. De repente lembrou-se, tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. Então, nesse dia, ela gastaria menos tempo no salão. E ela esqueceu de avisar para o seu José, que era o chofer, não é? E aí, ela fica ali fora, de repente surge um mendigo. Ah, meu Deus! Ela falou, ai meu Deus, é um mendigo. Ela nunca se deparou com um. E ela trava um diálogo com esse mendigo, a ponto de ela chegar a perceber o seguinte, que o que separa eles é o dinheiro, né? A classe social, o que os separa. Mas tem uma coisa que os aproxima, que ambos são humanos, não é? Ela é aquela mulher da socialite, né? Você diz que ela foi fazer uma pintura facial, num negócio assim, e ela é muito bonita, né? Ela falou, eu sou uma chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Então, essa chama acesa aí tá indo para uma festa, né? E depois ela fala assim, gente, como é que eu vou dançar? Como é que eu vou bailar lá no baile, lembrando desse mendigo aqui, que rua fora, sem dente, desdentado? Como é que eu vou comer como é que chama? Canapés e os caviar, sabendo que esse homem não tem nem pão para se alimentar. Ele não tem fome de carne, ele tem fome de pão. Até porque carne é difícil para ele comer, porque só tem 2 dentes. Vocês perceberam isso? Então, quando a gente vai analisando o conto, a gente percebe que a Bela pode não ser a mulher, ela pode ser a fera, porque ela é uma representatividade de uma sociedade burguesa, da burguesia de um modo geral. Ela personifica toda a classe de pessoas que são abastadas iguais a ela, entendeu? Gente rica igual ela. Ela está representando. Então, essas pessoas aqui podem ser a fera, porque às vezes não fazem o que podem para os mais necessitados, entendeu? É essa
a visão do conto. E outra coisa, a ferida grande demais, aqui no título do conto, o nome do conto, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, não se refere à ferida da perna do homem somente. A ferida que está se referindo aqui é essa fissura social, essa diferença social entre essa mulher e esse mendigo. A ferida, que não cicatriza, que só alarga, né? São as diferenças sociais, né? Alguns com muito dinheiro e muitos sem o que comer, né? Então, assim, vivendo em condições subhumanas, enquanto outros estão se valendo de supérfluos, né? Ela fala aí um monte de coisa que ela vai pensando que não são necessárias e que esse moço aí tem um monte de menino, né? Em casa e não tem tantas bocas para alimentar e ele não tem. Não tem como alimentá-los, né? Então, é muito bacana isso aí. E esse fator externo, né, que é esse encontro com esse mendigo, é o que desencadeia esse momento epifânico da personagem Carla, né? Essa epifania de ela começar a pensar sobre a própria vida, sobre a classe social que ela vive. Ela fala, olha, como é que ela fala aqui? A cabeça dela era cheia de festas, festas, festas. Festejando o quê? Festejando a ferida alheia? Uma coisa os unia. Ambos tinham uma vocação por dinheiro. Ela e o mendigo. Ela por assim, interesse de ascensão social, né? Ele por interesse de sobrevivência, porque só quer dinheiro para comer, ok? O mendigo gastava tudo que tinha, enquanto o marido de Carla, banqueiro, colecionava dinheiro. O ganha-pão era a bolsa de valores, inflação e lucro. O ganha-pão do mendigo era a redonda ferida aberta. E ainda por cima, devia ter medo de ficar curado. Porque se ele ficasse curado, ele perderia o elemento que faz as pessoas sentirem pena dele. Então ela pensa isso, né? Adivinhou ela, porque se ficasse bom, não teria o que comer. Isso Carla sabia. Quem não tem bom emprego depois de certa idade, se fosse moço, poderia ser pintor de paredes. Como não era, investia na ferida grande em carne viva e purulenta. Não, a vida não era bonita. E agora ela está enxergando a vida como ela é. A vida real, né, gente? Que ela vive nesse palácio de marfim dela. Não é? Pessoa que sempre morou em cobertura não sabe como é que é a moradia no porão. Certo? Um homem sem, assim, né? Um homem com essa ferida desse tamanho nessa perna aí e pedindo um dinheiro e mostrando para ela a realidade dele. Ó, quer ver que ele fala aqui? Como praticamente ela não andava na rua, chegou a pensar, ele vai me matar. Estava atarantada. Perguntou, quanto é que se costuma dar? O que a pessoa pode dar e quer dar. Ela, que não pagava o salão de beleza, o gerente deste mandava cada mês sua conta para a secretária de seu marido. Marido. Aí ela pensou, o marido, o que faria com o mendigo? Sabia que nada, eles não fazem nada. E ela era eles também. Tá vendo como que ela faz uma análise psicológica dela e ela se vê nesse mundo de pessoas que não dão, assim, que nem dão crédito para as pessoas que passam por essas situações aí desumanas, né? Ela também era eles. Tudo que pode dar, podia dar o banco do marido, poderia lhe dar seu apartamento, sua casa de campo, suas joias. Mas alguma coisa que era uma avareza de todo mundo perguntou: 500 cruzeiros basta? É só o que eu tenho. O mendigo olhou espantado. Tá rindo de mim, moça? Eu? Não, não tô não. Eu tenho mesmo os 500 na bolsa. Abriu, tirou a nota e estendeu humildemente ao homem, quase lhe pedindo desculpas. O homem perplexo não aceitou. Tô lá para 67. Você lembra que ele falou assim: não vou pegar dinheiro, depois ela fala que eu roubei da senhora, que eu assaltei a senhora e eu tô na água, né? Olha, 500 cruzeiros, é como se fosse 500 cruzeiros na época, ó, nem o táxi ia ter troco. Lembra que ela queria ir de táxi, depois ela falou assim, não, só tem 500 cruzeiros, não vão ter troco. É quase que... gente, não sei não, mas é bem mais, é uns 500 reais também, deve ser. Por aí. O homem pareceu assustar-se. Disse qualquer coisa quase incompreensível por causa da má dicção de poucos dentes.
Enquanto isso, a cabeça dele pensava comida, comida, comida boa, dinheiro, dinheiro. E a cabeça dela era só festa. Ela era diferente dele porque não tinha o hábito e ela não sabia que pensamento era visão e compreensão e que ninguém podia podia se intimar assim. Gente, que morram todos os ricos. Ela já começou a pensar, olha, seria a solução. Mas quem daria dinheiro aos pobres? De repente, tudo parou. Os ônibus pararam, os carros pararam, os relógios pararam, as pessoas na rua imobilizaram-se. Só seu coração batia. E para quê? Viu que não sabia gerir o mundo. Era um incapaz, com os cabelos negros e unhas compridas vermelhas. Ela era isso, como uma fotografia colorida fora de foco. Fazia todos os dias a lista do que precisava ou queria fazer no dia seguinte. Era desse modo que se ligara ao tempo vazio. Olha, tu percebe que ela não tem uma ocupação que faz ela se sentir útil. Ela se sente como se uma fotografia, ou seja, ela é só um enfeite. Ou seja, ela é um troféu que o marido dela rico comprou e exibe. É tipo isso que ela entende que ela é. Mas é o que ela é também, né? Não é que ela só entende, ela é. Certo? Ó, deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês uma tela, deixa eu tentar aqui, né, se o Zoom deixar, que é da internet, para vocês verem, que eu falei para vocês pesquisarem. Ó, a Bela e a Fera, o Ferida Grande Demais. Tá na internet, não baixei não, ó. Aí, vocês estão vendo, né? Isso daqui é uma atividade para pós-graduação, alguma coisa assim. E aí o cara aqui tá falando da Bela e a Fera, do conto A Bela e a Fera, o Ferida Grande Demais. Olha, os textos da Clarice aí dialogam, né? Os contos dela dialogam entre si, porque você está vendo que as mulheres aqui são tanto quanto parecidas. Os contos dela dialogam entre si e dialogam com outras obras também, porque como todas as obras que existem, não existe um texto puro. Todo texto faz intertextualidade com o outro, porque as ideias que a gente utiliza no texto da gente são coisas que a gente aprendeu lendo outros textos, entendeu? Então não existe um texto, nem um discurso puro. Esse sempre vai estar fazendo intertextualidade com outra coisa. E aqui o autor desse trabalho vai falar sobre o Eça de Queiroz, que é um escritor português, tá? Falar que os textos se cruzam. O encruzar de textos revela as diferenças de classes sociais, a relação tensa e a perplexidade produtiva a partir da experiência com esse outro. Quem é o outro? O outro é o mendigo, né? É o modo de ver o outro. Esse conto da Clarice ele é utilizado para poder fazer análise do quanto a gente se importa com o outro, tá? De modo a desnudar o que há mais humano e inumano nos seres, bem como o que os distam e os aproximam ao mesmo tempo. O que os distanciam? Essa diferença de classe social, né? E o que os aproximam? Ela mesma falou. E ambos estão à caça de dinheiro, né? Por motivos diferentes, mas isso os aproxima. Consideramos o autor como um sujeito histórico, marcado pela subjetividade, por isso suas escolhas não são gratuitas. O que é o autor como um sujeito histórico, marcado pela subjetividade? O homem é produto do meio. A gente trabalha de acordo com o que a gente está vivendo no momento. Nós estamos sendo produto de uma pandemia global, tá certo? Às vezes nós não estamos agindo como nós agíamos naturalmente em épocas antes da pandemia. Porque agora nós estamos pressionados por uma pandemia. Nós somos um sujeito histórico, nós estamos vivendo, nós estamos carregando características do momento histórico que a gente vive, certo? E tudo que a gente escreve é marcado pela subjetividade. O que é subjetividade? Eu coloco no texto aquilo que eu sinto. É o caso da Clarice. Assim demonstraremos como o Lispector leciona, saqueia, apropria ou renova o material de arquivo e quais os textos do acervo cultural estão evocados em seu texto, quais os seus efeitos de sentido. Olha, qual é o efeito de sentido das frases? Quando a mulher fala assim, eu sou uma estrela, como é que ela fala? Eu sou uma chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Gente, ela rebrilha porque ela é muito bonita, né? Olha, nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. Não haveria uma moça exatamente como ela. Ela é muito bonita. É muito bonita. E de repente ela se sente como que, assim, vazia.
ela só tem beleza física. Ela não tem conteúdo, porque ela se sente parte desse eles que não se preocupa com o outro. E quando a gente não tem compaixão pelo outro, a gente está vazio de sentimento. Entende? Isso que ela fala. Ó, a obra A Bela e a Fera foi publicada póstumamente. O que é isso? Só depois que a Clarice Lispector morreu é que foi publicada. E esses contos desvendam a normalidade do cotidiano, com personagens em situações aparentemente banais, mas que experimentam grandes descobertas. Por que é uma situação banal que a mulher está vivendo? Porque é uma coisa normal. Ela foi para o salão normal, é o dia normal dela. Ir para o salão. Faz parte da nossa vida. Ir no salão, arrumar o cabelo, fazer a unha, certo? Sobrancelha. Faz parte. Então, é um dia banal. Mas com isso, a partir dessa banalidade de entrar no ônibus, acontecem grandes descobertas, grandes experiências na vida. O sagui com a mulher lá, do A Tarde Plena. Né? Foi um dia incomum para ela. Aquela tarde foi uma tarde incomum. Não foi uma tarde normal. Não é? Então, ó, esse conto A Bela e a Fera, Ferida Grande Demais, traz uma personagem feminina, Carla de Souza e Santos. Lembra que ela fala assim, que o de e o i são muito importantes? Por quê? O de Souza é a linhagem do pai dela. E o E Santos é do marido. E Santos. Então, assim, é uma coisa que põe respeito na sociedade carioca. Tipicamente burguesa, que ao deparar com a outridade, faz descobertas de si e constrói leituras provocativamente poéticas e sociológicas de sua existência. O que são essas leituras provocativamente poéticas? O que é uma coisa poética? Ela fala com sentimento. Ela tá fazendo uma análise da vida dela. Ok? Sociológicas da sua existência. Ela no mundo, ela na sociedade. A gente já falou que ela é a burguesa, né? A burguesia que controla o poder. Tá certo? Em toda época tem burguesia. A burguesia só muda. Uma hora são os produtores de café e de leite em Minas e São Paulo, né? Equipe ali a política do café com leite. Noutra hora já são os grandes proprietários de fábricas, né? Na modernidade, se estudar isso aí com a dona Janise, para descobrir que eu chamei ela de dona me mata. E noutra hora já são os banqueiros, que são a burguesia, né? Isso vai mudando de acordo com o que é que movimenta a economia, tá certo? Dos seus supostos semelhantes e do diferente. Então, ela vai fazer uma análise sociológica da existência dela, dos supostos semelhantes dela, que são todos os burgueses, e o outro, que é o diferente, que é o proletariado, que é a classe baixa, que é a classe sofrida, tá certo? O leitor se depara com o que há de mais humano e inumano nas pessoas. O que há de mais humano e inumano. O que é humano? Humano é essa epifania que ela teve aí de começar a perceber que existem pessoas que vivem por mês com o dinheiro que ela gasta no salão. Ela está fazendo essa analogia já. E inumano e desumano são as pessoas que, como ela faz parte dessa classe social, que vivem sem lembrar que esse outro aí existe, né? Esse sofreguidão todo, ok? Ó, a autora se encaminha para importantes revisitações a arquivos que evidenciam condutas, comportamentos, lugares sociais, locais de existência comprovada, no caso do Rio de Janeiro, e ainda há uma revista ao arquivo literário de Eça de Queiroz. Ó, aqui ela já está lembrando Eça de Queiroz, que fala também, tem um conto também sobre esse enxergar o outro, tá bom? Tá só explicando que outro autor também teve a mesma visão da Clarice. Cadê? De outro modo, Clarice saqueia, apropria, seleciona e renova o material de arquivo com o seu trabalho. A Bela e a Fera, Ferida Grande Demais funciona como arquivo cultural. Por que é um arquivo cultural? Nele há o trânsito de saberes, textos, tensões sociais e concepções de um dado momento histórico, de uma fase do Brasil, ok? Por isso que é um importante acervo cultural, o texto. A literatura reflete o que a sociedade é palco do acontecimento. A sociedade é palco de acontecimentos. Sempre estão acontecendo fatores, né? Acontecendo fatores políticos, sociais, médicos, medicinais. E a literatura, ela transporta isso, ela usa tudo isso, porque o escritor, ele não usa o seu momento histórico para escrever.
Então, ele vai se valer disso para fazer suas obras e a sua subjetividade. Então, ele alia a sua atividade criadora ao momento histórico que ele está vivendo e põe isso aí na obra. É isso que a Clarice fez. Por isso que aí nós temos, por isso que é um arquivo cultural, porque tem o trânsito de saberes, tem os textos que ela se apropria, as tensões sociais e as concepções de um dado momento histórico. E ainda é possível reconhecer um pouco mais do escritor como leitor de texto, leitor do mundo de uma tradição social, cultural, econômica e até comportamental a partir da leitura desse conto. O que esse cara falou aí? Ele falou que você consegue conhecer um pouco mais da Clarice Lispector a partir da leitura desse conto, né? Como vocês já leram 3, 4 contos dela, vocês já perceberam essa característica dela, né? Um problema que o personagem vive, esse momento de epifania, de começar a pensar na vida dele, de começar a pensar sobre ele no mundo, né? O primeiro beijo já mostrou isso de uma forma bem sutil, né? Que o menino fica lá pensando na vida dele enquanto ele beija aquela estátua, né? Ele começa a perceber que o corpo dele está mudando. Depois nós tivemos aí a Tarde Plena, que essa senhora, ela fica também pensando na vida dela, que ela não se dá bem consigo mesma, né? É um momento de epifania. Qual que foi o fator externo? Foi o sagui, né? A gente ela perceber que aquele sagui e aquele homem tinham uma relação assim intensa de amor. Aquele homem tem uma relação de amor de pai para filho com aquele sagui. E ela não tem ninguém por ela não, certo? Porque ela não se compara, né? Depois vocês viram a menina do livro, né? Felicidade Clandestina, que a menina também quase não consegue ter felicidade de ter o livro, realizar o seu objetivo, né? Começa a ter consequências físicas em decorrência do desejo de ter o livro em mãos, né? Que ela começa a ter olheiras. Vocês já percebem essa característica da Clarice Lispector, né? E esse texto aqui, A Bela e a Fera, ou Ferida Grande Demais, culmina com essa ideia da preocupação dela em mostrar como que algumas banalidades podem fazer as pessoas se descobrirem, né? Passar a se enxergar no mundo, não é? Essa mulher aí, agora que ela está se vendo, o que ela é. E vocês perceberam que o marido dela trai, ela não larga, porque ela não quer sair da High Society. Entende? Essa mulher está fazendo essa análise. É a mulher que está fazendo. Entendeu? A descoberta, está experimentando essa descoberta a partir desse encontro banal com esse mendigo aí. Né? Então, a gente já percebe essa característica da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, por muito tempo, foi criticada por não ter uma literatura engajada, uma literatura social, uma literatura que fala de problemas do ser humano. Olha que doideira. O que é uma literatura engajada, então, né? Se isso aí não é. Que ela leva o leitor também, ela convida o leitor, ela não convida o leitor, ela obriga o leitor a fazer uma análise dele também. Nossa, e como que eu estou sendo? Ela começa também a desnudar o próprio leitor a partir dessas demonstrações que ela faz nos contos dela, não é? Ó, cadê? Nossa, meu Deus, o trem pulou para baixo. Cadê? A autora se encaminha para importantes revisitações em arquivos, já falei disso aqui. A narrativa inicia-se pela palavra começa. Em seguida, a autora faz referência a alguém que saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. Aqui já temos algumas pistas que nos indicam o lugar social da personagem. Ô, gente, se ela está saindo do Copacabana Palace Hotel, não tem jeito dela ser de classe média baixa. É de classe média alta. Tá certo? Porque aquilo ali é lugar que circulam pessoas ricas, tá certo? Então, a gente já pode ter aí uma ideia do lugar social do personagem. O que é o lugar social? É qual que é a classe social que pertence, certo? A protagonista resolve ficar de pé na rua, no momento em que começa a sua autopercepção. Aí que ela começa a se perceber. O vento que mexeu com seus cabelos. Nem se lembrava quando foi a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre ela com os outros. Tá vendo?
Olha lá, ó. Hotel Copacabana Palace, hotel, costuma hospedar milionários e artistas e grandes artistas. Avenida Atlântica em Copacabana. Por isso que eu falei com vocês que é bom vocês pesquisarem essas coisas aqui para ler, para vocês entenderem melhor, tá certo? Hoje eu resolvi utilizar aqui, me valer disso, que aí eu não fico só falando, né? E vocês têm aqui também. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse link aqui para vocês, tá? Depois, lá no grupo. Vocês viram que eu não peguei tudo, eu peguei lá da página 3 em diante. Carlos de Souza e Santos tinham um nome a preservar. Eram importantes o di e o e. Marcavam classe e 400 anos de tradição. Viu? Há a evocação da tradição que envolve a personagem burguesa que compõe os abastados e a sucedida elite carioca, apesar de sua linhagem plebeia, porque ele era pobre. Tinha pose de dignidade que o casamento burguês propiciara. A desacomodação do ser, quando é que a mulher começa a ficar meio fora do contexto? Se dá quando aparece o mendigo. Carla se depara com o insólito da vida. O que é insólito? Insólito é o incomum. Isso é incomum para ela, ok? Diante de uma mistura de medo, repulsa, espanto e perplexidade, pergunta ao mendigo que quantidade de dinheiro se costuma dar. Causa estranhamento ao pedinte, claro, né? Ela que pensa que poderia dar o banco do marido, eu já falou isso, né? Nós já lemos aqui. Joia, seu apartamento. Ó, a senhora é muito boa ou não está bem. Ou a senhora é muito boa ou não está bem da cabeça. Ele falou. O mendigo gastava tudo que tinha, enquanto o marido de Carla, banqueiro, colecionava dinheiro. Tá vendo que ele vai fazendo um paralelo entre o que ele pensa sobre o conto e vai dando explicações com excertos do conto? Por isso que é bom vocês verem. Às vezes tem uma parte do conto que vocês não entenderem. O mendigo possibilita-lhe pensar deliberadamente e ter a visão, a compreensão. Pôs-se então a olhar para dentro de si. Aí fervilham os pensamentos mais tolos. Se o mendigo sabia falar inglês, se já comer caviar, se já beber champanhe, gente, coitado. Se já fizer esporte de inverno na Suíça, o mendigo, galera. Até esse momento, Carla vê o outro com parâmetros próprios do modo de vida burguês. Então, ela não estava enxergando o mendigo com a vida do mendigo. Ela estava vestindo o mendigo com o seu capitalismo burguês. Nossa, coitado desse mendigo com essa perna ferida aqui, meu Deus do céu, me pedindo um dinheiro. Será que ele já praticou esportes de inverno na Suíça? Será que ele já comeu caviar? Será que ele já bebeu champanhe? Gente, será que esse homem almoçou e jantou ontem? Por que ela estava vestindo o mendigo com as características da burguesia? De repente, tudo parou. Ó, a personagem quer romper esses pensamentos e se lembra de trechos de um livro lido, um livro póstumo de Eça de Queiroz. Agora, você vai entender por que ele está falando de Eça de Queiroz, né? Porque a personagem havia lido. O que ela fala, ó, ela até fala aqui, ó. Cadê? Ela fala aqui uma parte todinha que ela decorou do Eça de Queiroz. Mas tá bom. Trata-se do conto Suave Milagre de Eça de Queiroz, narrativa em que esse escritor português revisita outro arquivo, a Bíblia, mais especificamente os fatos sobre as andanças de Jesus Cristo fazendo milagre na região da Galileia. O trecho, esse é o livro que a mulher leu quando era criança, tá certo? Nós estamos lendo um conto em que a personagem se rememora de um livro que ela leu quando era criança, e nesse livro que ela leu, o autor também faz uma menção a outro livro. Então, são histórias dentro da história, certo? Tem que entender isso aí. O que a Clarice Lispector se refere, o trecho que a Clarice Lispector se refere, de fato está reproduzido com exatidão. Só para apresentá-lo, veja o parágrafo todo de onde foi retirado. Ó, é isso aqui que ela decorou. O lago de Tiberíade resplandeceu diante deles. Aí tem aqui uma parte da obra do Eça de Queiroz, tá? Depois vocês leem. Falta 6 minutos para acabar a nossa aula. Eu vou mandar isso aqui para vocês. O conto Suave Milagre também tem como uma das personagens um mendigo que reparte sua comida com uma viúva pobre e seu único filhinho, magro, que vivia doente. Nessa casa, o mendigo fala sobre Jesus como a esperança dos tristes. A mãe considera impossível o Rabi aparecer em casa tão pobre, ao que a criança murmura em lágrimas. Vou mandar para vocês, tá? Nós temos atividade para corrigir aí, mas eu não vou corrigir essa atividade agora, não. Eu vou corrigir o teste com vocês. Pode ser? É melhor?
Eu acho, né? Eu vou falar do teste rapidinho, falta 5 minutos para terminar a aula, e dá para falar do teste. A atividade para corrigir vai demorar demais. Vou passar a dever hoje, tá? Vou passar a dever hoje, daqui a pouco. Mando para vocês lá. Peraí, deixa eu compartilhar aqui nosso teste. Cadê? Aí. 8º ano. Acerca de epopeia e poema narrativo, assinale a incorreta. O que é incorreta aí acerca de epopeia? Ambos têm origem na literatura oral e características narrativas. Sim. Ambos têm origem na literatura oral. Maria, mas você falou que o poema épico pode ou não. Então, se pode, tem também. Tem e não tem. Né? Mas tem. E características narrativas. Né? Sempre tem personagem, um espaço e um enredo. A função da epopeia é contar os grandes feitos ou ato heróico de um herói ou de um povo? Sim. No poema narrativo, a presença de heróis, do sobrenatural e de grandes feitos é quesito obrigatório? Não. Isso é na epopeia. Tá bom? Então, a letra C está errada. Proposição na epopeia corresponde à introdução no poema narrativo? Sim. O poema narrativo é dividido em introdução, e complicação, clímax e desfecho. Não é? Então, a epopeia é dividida em proposição, invocação, narração e epílogo. A proposição apresenta o que vai ser cantado. A introdução apresenta os fatos que vão ser narrados. Então, um corresponde ao outro. Ok? O conto Primeiro Beijo traz como tema. Qual que é o tema do conto Primeiro Beijo na semana? De dificuldade da realização de um desejo? Descoberta da sensualidade? Sim. Desejo de liberdade? Não. E sem a fuga. Contraponto entre a fase adulta e a fase pueril? Também não. É a descoberta da sensualidade. Ok? Vocês foram bem nesse teste, né? Incorreta acerca das epopeias. O que é aí que não condiz com a epopeia? Os Lusíadas é a maior epopeia em língua portuguesa. Claro, vocês já sabem disso. A parte denominada proposição em uma epopeia é a que apresenta a divindade e ao pedido de inspiração para cantar os feitos heróicos. Não, gente, a proposição, eu já falei lá em cima. A proposição se corresponde à introdução, então apresenta os fatos que serão cantados. Quando ele apresenta uma divindade e pede inspiração para cantar os feitos heróicos, é invocação. Ele invoca uma musa para ajudá-lo a cantar os feitos dos portugueses, principalmente a mnemonese, que é a da memória, para não esquecer nada. Então, é essa aí que está errada. As epopeias clássicas ou primitivas são aquelas em cuja estrutura foram baseadas as demais. Claro, né, gente? Se elas são primitivas, vão ter secundárias baseadas nelas. Muito fácil isso aí, hein? Os Lusíadas narram a saga do povo português desbravando os mares e descobrindo o caminho marítimo para as Índias. Isso aí. Certinho. Então, o que está incorreto aqui é a letra B. Ok? Depois aqui, ó, número 4. Sobre o conto Uma Tarde Plena, é incorreto. O que é incorreto? O cenário desse conto é bastante inusitado, como muitos dos contos de Clarice. Claro, né, gente? Um conto no ônibus. Eu falei isso naquele dia, vocês lembram? Que eu bem falei na sexta-feira? Muitos contos da Clarice têm cenário inusitado. Por exemplo, esses dois que nós lemos são no ônibus. Tarará, tarará. No transcorrer da viagem, o ônibus quase sofre um acidente com um caminhão que tentou ultrapassá-lo. Isso. Depois de terem a viagem interrompida, todos os passageiros buscam outras alternativas para seguir viagem. A mulher entrou no táxi e foi murmurando que aquela tarde tinha sido uma tarde plena, uma tarde embandeirada, que agora vai passar não sei quanto tempo em período de vacas magras. Certo? A viagem foi interrompida do quase acidente. A mulher tímida e calada chega à conclusão que foi um dia comum e bem vivido. O dia dela foi comum, galera? Não. O dia dela foi inusitado, foi insólito, foi incomum. Ok? Eu acho o seguinte, às vezes vocês ficam um pouco confusos porque eu peço muito incorreta. Mas eu preciso saber se vocês estão realmente por dentro do assunto. Aí. Tá certo? Eu vou começar a pedir VOF agora. Que lá tem jeito de marcar VOF. Verdadeiro ou falso? Porque, olha, se você fica em dúvida entre duas, Maria, mas eu não entendi esse cenário. Eu não sei se o cenário é bastante inusitado, é isso que eu fiquei em dúvida. Mas presta atenção. A mulher chegou à conclusão de que foi um dia comum? Não, gente, foi uma tarde embandeirada. Foi muito diferente. Nossa aula está acabando. Beijo. Qualquer coisa você me chama no zap. Vou deixar a atividade lá. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Adorei a aula.
Sempre bom, né, trabalhar com vocês. Beijo, beijo. Tchau, Maria. Tchau, Ana Júlia.